Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, Lídia. Boa noite, Ieda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Leda. Seu Luiz Alberto, boa noite para todos vocês. Muita paz, muita tranquilidade. Boa noite, Dudu. Seja bem-vindo. Olá, Selma. Boa noite. Uma das nossas aniversariantes da noite. É isso mesmo, gratidão, sempre, seu Luiz, sempre, sempre. Rodinei, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Vânia, seja bem-vinda. Silvano, boa noite. Luísa, boa noite. Pedro, Nicola, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Anitta, Clarindo, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Maria das Graças, Paulo Witter, boa noite. Um abraço aí também para Santana do Livramento, seu Pedro. Renata Macedo, boa noite, seja bem-vinda. Sou Pedro, a Renata, não sei se são as primeiras vezes, mas é um prazer tê-los aqui conosco, participando dessa nossa leitura e estudo dessas obras de Kardec. Olá, Claudionor e Eliane, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, José Maria, seja bem-vindo também, como sempre. Leívia, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite para você. Eveline, Roberta, boa noite também para vocês. Esta família maravilhosa que se formou aqui. Olá, Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Adaí, boa noite. Com certeza será, Adaí, muito abençoada. Helena, boa noite. Bom, vamos então nos prepararmos aqui para fazermos a nossa prece. Alessandra, também Aparecida, seja bem-vinda. Fazemos a nossa prece para nós darmos a sequência à nossa leitura e estudo. Hoje nós vamos terminar aí, com certeza, esta segunda parte do livro A Gênese, né? Lembrando que a primeira parte fala da Gênese da doutrina, capítulo 1. A segunda parte fala desta Gênese planetária e da Gênese mosaica, que nós estamos terminando. Depois, a terceira parte vai falar sobre os milagres, que nós vamos adentrar na próxima semana. E a quarta e última parte do livro A Gênese vai falar sobre as predições. Então, vamos hoje nós terminarmos essa segunda parte sobre a Gênese mosaica. Boa noite, Adriana Alvarenga, boa noite, Cido. Vamos então, deixa eu diminuir o som aqui para nós fazermos a nossa prece. Olá, Célia, boa noite, Alex. Bom, gente, que nós possamos agora, nesse instante, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, como corriqueiramente nós fazemos,
Olá, Ângela, William, Dona Guilmário, Tinho, Eloá, sejam bem-vindos. E hoje nós temos inclusive aqui companheiras do nosso grupo que fazem aniversário, pelo menos que eu sei, né? A Selma e a Joana Camargo, a nossa companheira lá de Mococa, a Selma lá de Carmo do Rio Claro, estão aniversariando hoje. Que as nossas orações, que a nossa prece possa também chegar até elas através de um abraço fraternal e os nossos mais sinceros desejos de muita paz, harmonia e principalmente de sintonia com o nosso Mestre amado e querido Jesus e com a espiritualidade. E que a gente possa e consiga nesses instantes elevar efetivamente o nosso pensamento e procurar nos sintonizarmos com o nosso Criador. Sim. Como nós dissemos ontem, aqueles que estavam presentes, é tão bom e importante nós dedicarmos breves instantes para nos sintonizarmos com Deus, exatamente para nos sentirmos imersos no seu amor e na sua bondade, porque com isso nós estaremos experimentando uma força tamanha que não haverá obstáculo, que não haverá vicissitude, que não haverá dor ou sofrimento que nós não sejamos capazes de superar. Que estes momentos sejam, pois, importantíssimos para nós, ainda que em breves segundos, mas que esta oração nos fortaleça cada vez mais. Que as nossas energias e vibrações sejam endereçadas também, levadas e conduzidas pela espiritualidade aos nossos familiares, sobretudo aqueles que mais necessitam destas preces, dessas orações. Que a espiritualidade leve essa energia de todo este grupo, de toda esta família, aos nossos amigos, sobretudo aqueles que passam por maiores dificuldades no campo físico, aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, aos espíritos desencarnados a quem gostaríamos de endereçar essas energias e vibrações. E como nós dissemos, de modo especial também hoje as aniversariantes do nosso grupo, aquelas que eu conheço e aqueles que eu não conheço, recebam aí o nosso abraço e o abraço da espiritualidade. E também, gente, que as nossas orações, que as nossas vibrações deste momento possam ser levadas e conduzidas por essa espiritualidade a todos aqueles seres que ainda se consideram os nossos inimigos. E é claro, também de um modo especial, que as nossas energias e vibrações cheguem até os nossos governantes, principalmente estes que estão aí enfrentando eleições como a dos Estados Unidos, que a gente sabe da importância para o mundo, e logo logo os nossos prefeitos e vereadores. Que a espiritualidade derrame sobre todos eles essa energia que nós estamos nesse instante vibrando, para que eles possam também voltar o seu coração e o seu pensamento à regeneração planetária. Que assim seja. Muitas são as nossas orações, né? Muitos são os nossos pedidos à espiritualidade, muitas são as pessoas a quem endereçamos, né, o nosso carinho e essas nossas energias. Boa noite, Adriana Valério, boa noite, Maia Aparecida, sejam bem-vindas a este nosso encontro. Muita paz a todos vocês, muita paz a nós. Boa noite, Cida Costa, e aqueles que eu não cumprimentei, que não sei que estão aqui presentes, mas que sempre estão conosco, estudando, aprendendo, ensinando, vibrando, tudo isso, tudo juntos, nesta família que se formou. Até, gente, antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos, porque eu sei que todos vocês têm acesso à página do Facebook da Aliança Municipal Espírita, aqui de São Sebastião do Paraíso. Não se esqueçam que neste final de semana nós estaremos aí realizando, a partir das 16 horas no sábado, aquele encontro de jovens que é para jovens de todas as idades. Então, fica aí o convite, participem conosco de mais esta jornada, de mais este período de estudos e, sobretudo, de confraternização. Boa noite, Mariinha. Boa noite. E, Selma, a gratidão é toda nossa por você fazer parte desta nossa família. Gente, nós estamos estudando, como nós dissemos, boa noite, Cecília, a Gênese mosaica. E nós
vimos no encontro passado a perda do paraíso, alguns aspectos que envolvem, sobretudo, aquele texto de Moisés lá no início da Gênese. E aquele texto que vai nos contar sobre Adão e Eva ali no paraíso, e aquele momento em que Deus falou que eles poderiam usufruir de tudo, menos do fruto que estava ali no centro do paraíso. E aí de repente aparece a serpente induz a mulher, e a mulher por sua vez induz o homem, e ali eles comem do fruto, e de repente descobrem que estavam nus, se escondem, e aí Deus os expulsa do paraíso. Tá? Esse é o episódio que é narrado ali na própria Bíblia, e nós falamos, e o próprio Kardec vai comparar estes episódios. Boa noite, Wagner, Pimentel. Vai comparar esses episódios a muitas fábulas que existiam naquela época em diversos povos, até por uma questão muito simples e lógica. Por quê? Porque esta, vamos dizer, parábola do paraíso perdido que Moisés traz, ela é exatamente aquela história que estava entre o povo hebreu, porque o povo hebreu foi exatamente um dos exilados de Capela. Eles não foram os únicos. Houve outros seres dentre essa raça adâmica que foram exilados de Capela. Nós temos, por exemplo, os árias, que foram os primeiros que chegaram, temos os hindus, e chegaram exatamente naquela região, e a partir dali se expandiram. Nós temos os egípcios. Então, era uma crença natural. E se a gente for pegar e fazer um estudo mais aprofundado, sobretudo no livro de Emmanuel, nossa, fugiu aqui, A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, a gente vai perceber que a civilização amarela, principalmente a chinesa e a japonesa, também foram seres degradados de outros planetas que não Capela, e que chegaram inclusive antes dessa raça adâmica. Então, era uma crença geral desse paraíso perdido, sobretudo desses seres que vieram de outros orbes para cá. Então Kardec vai exatamente pegar e mostrar, olha, outros povos também possuem parábolas parecidas ou idênticas a essa nossa do paraíso perdido, que está sendo retratada na Bíblia. Então, como Moisés conhecia um pouco disso, ele também trouxe ali. E Kardec não poderia deixar de mencionar. E aí nós fomos fazendo exatamente um estudo, uma leitura do que Kardec nos traz, e Kardec vai fazendo essa comparação, por exemplo, de Adão se comparando à humanidade como um todo, sobretudo aqueles seres, como a gente vai perceber, que foram degradados de outros planetas e vieram exatamente para a Terra para impulsionar a evolução do planeta Terra. Vieram para cá, se misturaram com os terráqueos, que eram seres que estavam recém-saídos do primitivismo, para juntos auxiliar nesse processo de desenvolvimento da inteligência. E como a gente desenvolve inteligência? A gente desenvolve inteligência através do trabalho, que é exatamente o tópico que nós paramos e que a gente já vai dar sequência. Mas antes, só fazendo mais aí um breve resumo, ou buscando algumas palavras, algumas comparações que nós fizemos no nosso último encontro. A falta, por exemplo, que Adão e Eva cometeram, representa exatamente a fraqueza humana. Aquilo que a gente estudou na primeira parte do livro Céu e Inferno, a carne é fraca. Existe sim uma influência da matéria, uma influência deste próprio primitivismo. E muitas das vezes nós podemos dizer, nós deturpamos os nossos instintos. Lógico, deturpamos como? Deturpamos com as nossas paixões, que é exatamente aquele início do raciocínio, e a gente começa, ligando com os nossos instintos, a buscar as coisas que vão mais satisfazer a nós. Como diz Emmanuel, a gente tira Deus do centro e nós colocamos o eu no centro. Então as paixões, quando elas se confundem um pouco com os instintos, e vão exatamente nos conduzir às falhas. Então esse simbolismo da falta está exatamente ligado à nossa fraqueza. Qual que foi a falta daquele povo? A falta de Adão e Eva foi comer de um fruto. Comer está relacionado exatamente com essa satisfação do eu, a satisfação do nosso próprio corpo. Então, Kardec faz exatamente traz esse comparativo da falta com as nossas próprias fraquezas. Por quê? Porque se eles foram enganados, se eles foram
seduzidos, se eles foram induzidos, é exatamente por conta da sua fraqueza. Não é que eles estavam pensando em algo lá na frente, se eu fizer isso, se eu comer, eu vou, como diz a serpente, vocês vão ficar igual a Deus. Não, eles não tinham isso, mas simplesmente representa aquela fraqueza por se deixarem serem conduzidos. É lógico, a gente está dizendo uma parábola. Como que poderia uma serpente, primeiro, uma serpente falar? E a serpente estava enrolada numa árvore. Se a serpente estava enrolada numa árvore, ela tinha ou não patas, porque depois ela foi condenada a rastejar. Mas se ela tinha patas, por que ela estava justamente em cima de uma árvore? Então veja, são muitos pontos e aspectos para nos mostrar que é uma parábola. E como poderia uma serpente, um animal, seduzir ou induzir um ser humano? O ser humano é inteligente, os animais ainda são irracionais. Exatamente, mais uma vez mostrando que nós nos deixamos ser levados e conduzidos muitas das vezes pela própria matéria. A matéria, ela é irracional, ela não pensa. Nós, espíritos, princípios inteligentes, pensamos, mas muitas das vezes nós agimos mais de acordo com o corpo ou para satisfazer as necessidades do corpo do que propriamente para satisfazer as necessidades espirituais. Daí essa fraqueza. Então a falta representa exatamente a fraqueza. O fruto da árvore, como diz Kardec, representa o desejo, aquele desejo que nós temos. E a gente falou um pouquinho daquelas questões fisiológicas, né, ligadas ao nosso próprio organismo, que é a produção de substâncias como a catecolamina, que é uma substância que vai impulsionar todo o nosso organismo a emitir e levar lá para o cérebro esse desejo, né? Vamos misturar com vontade não, que são coisas distintas. Leva lá para o cérebro o desejo de satisfazer alguma coisa. E muitas das vezes nós sucumbimos a este desejo. Então o fruto representa exatamente o desejo que o homem, que a criatura tem. Depois falou-se da morte. A morte nada mais seria do que as consequências inevitáveis da nossa própria falta. Por quê? Porque a gente sabe que a morte não existe. Mas o que a morte representa exatamente nesta passagem de Adão e Eva é exatamente essas consequências inevitáveis para os nossos próprios erros, para os nossos equívocos, consequências que vão gerar, sobretudo, uma necessidade de reparação, para que a gente possa aprender o correto, aprender a agir de forma correta e aí darmos a sequência à nossa evolução. Então a morte representaria exatamente esta perda do paraíso. Aqueles seres que foram degradados de outro planeta perderam o seu paraíso, assim como nós devemos ficar muito atentos para nós não perdermos este paraíso chamado Terra quando o planeta estiver pronto para a evolução. E a gente sabe que isso não vai demorar. A gente sabe que isto já está com seus dias contados. Aliás, fazendo aí uma conta e principalmente utilizando do mesmo simbolismo, nós já estamos na última hora deste processo de regeneração planetária, tá? Lembram? Eu já comentei aqui, não vou repetir, aquela passagem que tem lá em Salmos e depois Pedro repete numa das suas cartas: para Deus, como se 1000 anos fosse um dia e um dia 1000 anos, e aí a gente faz aquele cálculo, né? De dividir 1000 por 1 e por um dia nós vamos chegar ali mais ou menos a 42 e a cada hora representaria 42 anos neste universo de 1000 anos, como há esse simbolismo na carta de Pedro e também no livro dos Salmos. Então 2057, que é o ápice deste início da regeneração, menos 42, a partir de 2015 nós adentramos naquilo que chamamos de última hora do planeta de provas e expiações. Então, não podemos perder mais nenhum tempo e muito menos nenhuma oportunidade de nos reformarmos, de nos transformarmos, ok? Bom, na sequência, também falando
sobre esse simbolismo todo, a gente fala que seria até engraçado, né? Deus que teria criado o homem para exatamente sobrepor-se ou para dominar tudo, e aí por uma simples falta, porque eles comeram de um fruto, você pega e expulsa eles do paraíso, uma ideia totalmente contrária a tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Deus. Uma falta pueril não poderia ser punida com tanto rigor, e a gente vai ver na sequência a questão de Caim e Abel, que por uma falta de Caim muito mais grave, ele teve uma punição bem menos severa, mais uma vez confirmando a parábola ou o simbolismo que essa passagem bíblica nos traz. E enfim, nós paramos ali na questão da desobediência, porque a principal falta naquele processo não foi nem de comer o fruto da árvore que estava no centro do paraíso, mas principalmente de ter desobedecido, naquele caso específico, uma ordem de Deus, ou no nosso caso concreto e real, desobediência às leis naturais. Toda e qualquer desobediência às leis naturais vão gerar para nós aquilo que eles chamam de morte, que são o quê? Consequências inevitáveis do nosso comportamento. Consequências inevitáveis do ponto de vista físico, do ponto de vista moral. E aí o que vai acontecer quando a gente vai sentir essas consequências? A primeira coisa que Adão e Eva sentiram foram vergonha, ou seja, fugiram. E aquilo que Kardec diz, nada mais é do que uma confusão mental que o próprio culpado experimenta na presença justamente daquele que ele ofendeu. Deus estipulou leis. Como é que nós nos sentiremos diante de Deus se nós descumprirmos essas próprias leis? Nós vamos nos sentir com vergonha, nós vamos nos sentir culpados, nós vamos sentir com remorso, e tudo isso nos atrapalha neste processo evolutivo. Na sequência, e agora já entrando em coisas realmente diferentes dessa perda do paraíso, desse título que Kardec nos apresenta, tem a própria questão do trabalho. Gente, como é que Deus poderia condenar Adão a trabalhar? E ele estaria contradizendo-se. Por quê? Porque em momentos antes, quando ele cria Adão e Eva, ele criou Adão e Eva para exatamente cultivar a terra, para cuidar de tudo isso que ele havia criado. Então, aquilo era um trabalho. E como é que poderia, no momento posterior, Deus punir Adão, falar, agora você vai trabalhar porque você me desobedeceu? Mas lá na criação ele não falou que o objetivo era esse? Então, mais uma vez mostrando para nós o simbolismo desta passagem. Você vai trabalhar e para se alimentar você vai ter que transpirar. Transpiração. Sim, como você perdeu essa oportunidade, agora você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você vai experimentar as consequências físicas da sua falta, sobretudo no mundo mais difícil, no mundo mais complicado, onde você não terá mais essas facilidades. Gente, a cada dia que passa, nós vamos percebendo que o trabalho da criatura humana, sobretudo pós-revolução industrial, ele vem sendo cada vez menos braçal para ele se tornar mais intelectual. Hoje nós temos praticamente máquinas para fazer quase tudo o que nós dependeríamos antes da força. Isso é uma consequência da evolução. Hoje o trabalho mental, ele é muito mais, inclusive, até desgastante. A Nete de Guimarães fala muito nisso. 1/3 das energias ou das calorias que nós consumimos diariamente, elas são destinadas justamente ao nosso cérebro. Por quê? Porque a quantidade de energia que nós gastamos, sobretudo neste tipo de tarefa, é bem maior do que as energias físicas. Então, quando você está sendo expulso do paraíso, ou quando você perde a oportunidade de, através de todos esses aparelhos, trabalhar menos o corpo e cuidar e trabalhar mais a mente, com Adão e Eva, a expulsão do paraíso representa o contrário. Você vai começar a ter que trabalhar lá no corpo, exatamente para reconquistar
através do trabalho, a inteligência, a racionalidade e essa capacidade evolutiva para que você tenha verdadeiras noções daquilo que vem a ser o paraíso. Então, o trabalho representa isso. E a gente vai estudar na lei do trabalho, lá no livro dos Espíritos, que o trabalho tem essa principal função: desenvolver a inteligência da criatura. Ele não tem outra função. Muitas das vezes a gente está, mas eu trabalho. Sim, você trabalha para quê? Para desenvolver a sua inteligência. É uma pena que nós não saibamos disso. E é claro que a gente vai ver também, sobretudo na questão 675 do Livro dos Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil. Ou seja, nós vamos ampliar o nosso conceito de trabalho, assim como a gente tem ampliado aqui do ponto de vista físico. Há um certo tempo atrás, quem era estudante não trabalhava. Hoje você coloca qual é a sua profissão, ou você trabalha, eu sou estudante. Então o estudante é considerado uma profissão. Então, só para vocês verem que as leis humanas elas vão evoluindo para acompanhar, ou melhor, para chegar próximo a essas leis morais. Então é exatamente isso que nós estamos tentando aprender. E isso foi aquele castigo que Deus teria dado a Adão. Vai e vai trabalhar, ou seja, sai deste paraíso e vai para a terra, e lá vai começar a trabalhar nesse trabalho rude, para continuar desenvolvendo a sua inteligência e sobretudo para identificar as suas principais faltas e corrigir, como diz o Céu e o Inferno na sua primeira parte, sobretudo no Código Penal da Vida Futura, para que você possa corrigir as suas imperfeições. Depois, um outro trechinho que ele fala, aí ele já se volta para a mulher, que a mulher, a partir daquele instante, ela, como punição, ela iria parir com dor. Gente, claro que Deus não poderia fazer ou dar esse tipo de punição, porque a dor, como Emmanuel nos diz, ela está relacionada com o organismo físico, é algo natural. Então não precisaria de um castigo de Deus para que a mulher... Não, por quê? Porque isso é uma consequência do próprio corpo. Tá? Então não foi fruto de um castigo, não. Mas como eles estavam perdendo o paraíso, como eles estavam sendo expulsos do paraíso, como eles estavam sendo degradados de um planeta mais avançado e evoluído, de um planeta que vive mais espiritualmente do que materialmente, eles vieram para um mundo totalmente materializado. E a matéria, ela traz consigo, sim, a própria dor. Ela traz consigo a dor, por quê? Porque é exatamente neste processo que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo que romper a matéria em muitas coisas que vai gerar a própria dor. Já no mundo mais avançado, onde os corpos são menos materializados, a dor já vai ficando distante, difícil, praticamente inexistente nesses mundos mais avançados. Isso constitui a perda do paraíso, não propriamente uma punição divina. Como diz a Marinha, que simbolismo sim, acredito no bem e no mal. Sim, a gente até já falou isso, Marinha, quando nós estudamos o capítulo 3 desse mesmo livro, a Gênese. O mal não tem existência real, mas a gente vai só descobrir e perceber isso quando nós estivermos um pouco mais avançados, sobretudo do ponto de vista da intelectualidade, do conhecimento e nos aproximando cada vez mais de Deus. Então, essa é uma outra questão e aí Kardec coloca, a teologia não conseguiu explicar de uma forma muito completa para nós todos esses simbolismos que a gente está entendendo aqui. A teologia por si só não conseguiu. Inclusive, até hoje, nós temos muitas guerras e disputas. Lembram no próprio estudo da Gênesis que a gente falou, por exemplo, de algumas teorias, como a teoria do design inteligente? Gente, hoje a ciência ainda se debate sobre estas questões do criacionismo, do próprio evolucionismo e como que nós vamos entender tudo isso. Mas, como diz Kardec, a teologia por si só não conseguiu explicar, mas há essa chance de a doutrina espírita, através dos seus princípios, nos mostrar que esta é uma linguagem simbólica e
a quantidade de coisas que ela pode nos explicar. Por exemplo, Kardec vai expor, e eu preferi enumerar, trazer tópicos. Por exemplo, se você entender, como nós estamos falando aqui, que essa perda do paraíso veio justamente de outros planetas onde essa raça adâmica vivia, você consegue entender por que eles foram expulsos. E você consegue entender a bondade de Deus. Por quê? Porque não foi uma expulsão apenas e tão somente como um castigo. Foi exatamente para lhes mostrar que, como as leis divinas são perfeitas, a partir do momento que você não tem condições de acompanhar a evolução de determinado planeta, é necessário que você vá para outro. Quando você não consegue acompanhar uma turma na escola, é necessário que você reprove e acompanhe a outra para que você aprenda pelo menos os conceitos básicos para tirar aquela nota ou a média para você conseguir seguir nos seus estudos. Então, é mais fácil nós conseguirmos entender e conceber a própria justiça divina e a perfeição das suas leis. Agora, se eu entender que tudo foi feito aqui, tudo foi criado aqui, eu vou ter uma certa dificuldade. Por exemplo, como é que eu vou entender que o homem criado naquele momento, naquele instante, daquela forma, ia ter, por exemplo, discernimento para saber uma coisa ou outra? Eu não pego ali a teoria da evolução e vou vendo que os seres humanos partiram a nível de corpos dos primatas. E qual era o nível de inteligência dos primatas? Então, eles não foram criados ali naquele instante. Adão e Eva não foi criado naquele instante, porque se fosse criado, ele seria criado lá daquela forma simples e ignorante, ele não teria condições de entender. E ali não, a gente já viu um diálogo de Adão e Eva com Deus, de seres que já entendiam as coisas. Então, por isso que é mais fácil e a gente consegue, através dessa doutrina, buscar a existência ou a pré-existência da alma, exatamente para saber que Adão e Eva são seres que representam aqueles seres exilados de outro planeta e que aqui aportaram exatamente com essa função de auxiliar através do seu trabalho o desenvolvimento deste planeta e dos seus habitantes. Vamos auxiliar aqueles que estão iniciando a sua própria trajetória. E é claro, como eu vou entender paraíso perdido? Eu vou entender paraíso como exatamente aquele local, como às vezes a gente imagina, né? Imagina aquele sítio bonito, cheio de frutas, de árvores frutíferas, e lá no meio tem uma que a gente não pode comer. E vocês imaginam paraíso dessa forma? Ou nós vamos imaginar o paraíso, como a gente vem falando aqui, de um mundo mais avançado, onde as coisas são mais avançadas, onde o trabalho ele é menos braçal, ele é mais intelectual, onde nós teremos, por exemplo, as facilidades que nós temos hoje. Nós estamos aqui conversando à distância. Vocês que tiveram a oportunidade de assistir o filme do Nosso Lar, lá nasquelas câmaras de retificação, tinha muito lá, de repente o governador quer falar, aparece a televisãozinha e ele está falando para todo mundo da colônia. Nós estamos fazendo isso aqui. Então é mais fácil entender Paraíso Perdido como um planeta mais avançado, com essas características, ou um paraíso exatamente uma fazenda cheia de árvores frutíferas. Então veja, o que a lógica nos leva a pensar e principalmente a concluir? Planetas mais avançados do que a Terra. A Terra na sua origem, no seu primitivismo, ou pelo menos imagine 6, 7, 10 mil anos atrás, exatamente para que dessem toda essa alavancada no processo. Né? É mais ou menos isso mesmo, Valdete. A gente vai aos poucos, com o nosso conhecimento, desenvolvendo essa capacidade de entender como funcionam todas as leis divinas. Bom, e quando fala-se dessa falta, que a falta representa a desobediência não é uma lei específica, mas a todas as leis naturais e universais. Por quê? Porque essas leis naturais e universais são as leis divinas. Deus não precisou estabelecer uma lei para a religião, uma lei para a ciência, uma lei para a atividade social. Não, as leis naturais e universais são únicas. Porque Deus é único.
A gente vai conseguir um dia chegar nesse entendimento de que tudo pertence ao todo. E que Deus, como disse Jesus, é espírito e em espírito e verdade deve ser adorado. E não apenas e tão somente num determinado templo. Deus não pertence a uma religião. Aliás, Deus sequer pertence à religião. A gente tem a religião, por quê? Porque é exatamente uma ciência que congrega valores morais que nos ajudam a evoluir e através dessa moral, como diz a questão 629, da regra do bem proceder, a gente se aproxima do cumprimento das leis naturais. Mas Deus é além de religião, e isso a gente precisaria entender. Tá? Da mesma forma, a questão do trabalho que a gente falou, entendendo o trabalho exatamente como essa necessidade de desenvolvimento da inteligência, nós percebemos o tanto que nós chegamos até aqui. Foram justamente através do trabalho de muitas pessoas, muitos cientistas, que nós tivemos a Revolução Industrial. E que hoje nós temos aí as máquinas e cada semana tem uma novidade para nós. É através do trabalho que a gente consegue descobrir vacinas. Nós estamos aí atrás dessa vacina para o coronavírus. E é fruto do trabalho. Então, se a gente não trabalhasse, a gente não ia descobrir. Se nós ficássemos presos lá naquele paraíso, só comendo e desfrutando das árvores frutíferas, nós não íamos desenvolver nada, nós não íamos ter uma inteligência. Então, a doutrina consegue nos ensinar isso para a gente fugir daquele marasmo e, sobretudo, daquele ponto onde simplesmente precisamos ficar contemplando e que Deus dá todas as ordens e tudo fica ali parado e estacionado. Não, tudo é movimento. Tanto é que Jesus nos disse, Deus trabalha sempre, Ele não para jamais. E por que nós estamos querendo parar de trabalhar ou descansar? Por que Deus teria descansado no sétimo dia? Não, Ele trabalha. Jesus disse isso. Então a gente precisa entender essa frase de Jesus. Depois, outro simbolismo que Kardec fala, como explicar, por exemplo, os anjos que ficaram ali na porta do paraíso para não deixar o homem entrar. Gente, se teria sido expulso, como que eles iriam entrar? Aqui, de novo, mais uma vez, a doutrina espírita nos explicando, olha, você não consegue sair de um mundo e ir para o outro a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Nós estamos até tentando construir aqui máquinas para a gente sair de um planeta e ir para outro. Nós não temos essa permissão do jeito que a gente está pensando. Pelo menos agora não. Deste jeito, não. Então, exatamente representa esses querubins na porta, representa o quê? As próprias leis divinas, que não podem ser derrogadas. Você não vai sair daí e chegar aqui a hora que você quiser. Não é assim que funciona. Então, estão ali para guardar a porta. Não adianta. Tudo acontece dentro da permissão divina. Depois, Kardec vai trazer um outro texto, que é exatamente sobre os filhos de Adão e Eva. E também é uma parte interessante, porque, como filhos de Adão e Eva, a gente sabe, e a Bíblia traz, que eles tiveram dois, Caim e Abel. E que não existia mais ninguém na terra. Tanto é que eles foram expulsos do paraíso e foram para a terra. Não existia mais ninguém. Gente, se você tem Adão e Eva, Caim e Abel, e de repente, logo no início, Caim mata Abel. Então ficou Adão, Eva e Caim. E Abel está morto. Ora, como é que funciona? Como é que seria isso? E aí vejam, na própria Bíblia vai dizer que apenas 130 anos depois que Caim matou Abel, é que Adão e Eva tiveram o outro filho, Sete. Ora, então Adão e Eva, Caim matou Abel. Ficou só os três, tá? E de repente, mais 130 anos depois, segundo a Bíblia, é que teria vindo Sete. E aí, lógico, Sete logo já falou que ele se casou e que eles viveram ali mais ou menos, Adão e Eva viveu mais ou menos uns 800 anos. Ora, como é que seria isso? Né? Mais uma vez, simbolismo. Por quê? Porque quando Caim mata Abel, a gente vai buscar na própria Bíblia que ele teria sido expulso e que a sua punição seria vagar pela terra.
vagar pela terra, mas, veja, Caim, nesse diálogo que ele teve com Deus, ele fala assim, eu quero morrer porque eu matei o meu irmão. E a punição dele foi que, não, você não vai. Aliás, Deus teria dito, ai daquele que matar você, porque ele será amaldiçoado. Ah, mas quem mais que tinha? Eu só tinha o que? Adão e Eva e Caim. E você vai viver o quê? Andando por aí. Nessas andanças, ninguém podia matá-lo. Então existia mais alguém. Nessas terras distantes existiam outras pessoas, tá? Então, só para a gente ter a noção, mais uma vez, deste grande simbolismo. A Terra existia pessoas e esses exilados vieram de outros planetas. E é exatamente neste processo de junção que essas pessoas auxiliaram. Por quê? Se vocês forem pegar mais para frente na sequência, vocês vão ver que Caim saiu, ele casou-se, ele teve filhos e que ele estaria construindo uma cidade. Gente, você constrói uma cidade sozinho, só para você? Não, tem que ter mais pessoas. Então, existiam outras pessoas. Adão e Eva não foram os primeiros seres desse planeta. Existiam. E aí, como nós dissemos, a doutrina espírita explica muito bem todo este processo e de uma forma muito lógica. Então, que a gente possa passar pelo crivo da razão e da lógica essas informações. Nós não estamos simplesmente desmerecendo a Bíblia, não é isso, mas aquele simbolismo quer nos mostrar alguma coisa. E se vocês forem nos livros mais antigos de outros povos, vocês vão ver outros relatos super interessantes com relação a este paraíso perdido. Vocês vão ver relatos, só me engano, nos Vedas, no livro dos Vedas, que chegam, ou nos Upanishads, que chegam a relatar inclusive guerra nuclear. Ora, como que há 1500 anos atrás eles poderiam falar em guerra nuclear? É exatamente por quê? Por conta dessa simbologia e deste paraíso perdido que deixaram realmente para trás. Ok? Então assim a gente fecha esses assuntos no que diz respeito à Gênese mosaica. Aí nós vamos entrar depois no capítulo 13, sobre os milagres segundo o Espiritismo. A gente vai falar do caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico, se o Espiritismo não faz milagres, Deus faz milagres, e a gente vai trabalhar um pouquinho nessas questões, tá? Então, agradeço a todos vocês, mais uma vez, por essa oportunidade, por este carinho, tá? Pela participação. Parabéns aí aos aniversariantes, muita paz e energia a todos vocês. E, acima de tudo, que tenham uma excelente noite de bastante reflexão a respeito de todos esses assuntos fantásticos que a doutrina espírita nos esclarece. Muita paz e até o nosso próximo encontro.